E olá a todo mundo, sejam muito bem-vindos a mais um Porãocast. Já sabe que tem a vinheta, né? A vinheta. Até agora só o Richard tá acertando onde é que tá o controle do ar. Então bem-vindos ao quadro Cadê o Controle? O Jonathan não sabia qual era o quadro do controle. Controle, olha o controle aí, ó. Ninguém sabe de tal controle e hoje eu devo admitir que eu tô com um pouco de medo aqui, porque eu estou na frente de dois professores meus do ensino médio, grandes amigos da minha adolescência. Eu tô com medo de tomar, e quase destruí o microfone, mas eu tô com medo de tomar uma ocorrência. Então, quer dizer, por favor, se eu sair da linha assim, tomar nota abaixo, vocês não precisam estar na frente das câmeras, a gente resolve depois, ocorrência. Beleza. Nem moro mais com meus pais, mas se quiser mandar pra eles assinar. Então, por favor, Adriano, você já veio aqui uma vez, por favor, se apresente pro nosso público. Meu nome é Adriano, sou professor de Geografia do Colégio Adventista. Aham. E sou oficial de justiça também. O grande detetive, quase o Batman. E Jotinhas? Bom, meu nome é Jonatas. Eu tenho que olhar para algum lugar? Você tem que olhar pra mim ou pra câmera. Tá bom. Meu nome é Jonatas, eu sou professor de História no Colégio Adventista. E também sou líder de adolescentes aqui da Central. Que são jovens também, né? Jovens, jovens crianças. Só muda o título. Não tem barba. É verdade. Nem eu. Então seja muito bem. O tempo cresceu, eu tava na sala, não tinha barba. Agora eu tô com barba e você ainda tá. Continua. Mas a barbichinha, ela é respeitável. É o charme. A gente perdoa você. Então, antes de a gente começar, vamos chamar a Deus para que não seja a gente falando, seja Ele falando através da gente. Você se pode olhar pra gente, Adriano, por favor? Pois não. Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos o que o Senhor deixou para nós podemos discutir e ajudar também, por meio desse estudo, outras pessoas que estejam com dúvidas a respeito de alguns temas importantes. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E vamos lá, vocês, a gente estava naquela conversa boa antes de começar o programa, vocês falaram que adoraram essa lição porque é sistema tributário, volta pro tribunal, e aqui a gente entra no físico mesmo, quer ter, antes disso, tem muita coisa que é física na Bíblia, mas é uma coisa mais espiritual, tudo mais, Jesus perdoa o seu pecado, mas você fica meio, como assim ele morre e perdoa? Aqui ele vai explicar, aqui é o sistema tributário, aqui Jesus com o martelinho na mão de juiz e vamos resolver essa parada. Então, Jotinha, consegue ler pra gente a tirinha dessa semana? Leia, apresentando aqui para todo mundo. Né? Bota na tela aqui. Não entendo por que deve haver um julgamento. Deus não sabe de tudo? Ele não conhece nossos pensamentos e nossas intenções? Você sabe de tudo? Você conhece o pensamento das pessoas e as intenções delas? É. Eu gosto muito, eu gostei muito que são justamente vocês dois aqui presentes hoje nesse Porãocast, porque a gente consegue, eu consigo traçar um exemplo, que um dia eu lembro que eu estava conversando com uns amigos meus de teologia lá na faculdade, que eles traçaram um exemplo para justamente responder esse tipo de pergunta, mas por que Deus está tentando provar a gente? Ele já sabe de tudo, ele vai saber se eu vou acertar ou errar, ele não precisa disso. Aí eu lembro, e tem muita gente que coloca na internet, ou na vida mesmo, um negócio chamado dilema de Epicuro, vocês já ouviram falar? Que ele explora se Deus ele realmente sabe de tudo, se ele é realmente poderoso, mas ele é mau. Se ele é mau, exato. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas ele tem uma das perguntas se ele sabe de tudo, ele não precisa te provar, porque ele já sabe que se você vai acertar ou você vai errar. Aí eu lembro que um amigo meu respondeu essa pergunta dizendo: Deus, se ele é como um professor, ele está aplicando a prova. Ele sabe a resposta da prova. Você não, talvez ele quer ver se você sabe. E isso a gente baseia toda a história da humanidade. Ele sabe se você vai errar ou não, mas você não sabe se você vai errar. A gente entra em todo o quesito de livre-arbítrio, da gente viver. A gente entra na história, por exemplo, de Abraão, que foi sacrificar teu filho. Jesus sabia, de fato, que ele não ia sacrificar o Isaac. Ele sabia, mas Abraão não sabia. E ele tem toda essa parte de provação para chegar no final da história e saber, pois é, né, olha só, Deus é muito bom e eu passei por essa provação. Então vocês dois como professores, o que vocês podem dizer sobre com esse assunto, sobre essa tirinha? O que vocês acham desse assunto? Você que é mais velho, Jonas, começa. Tá bom, eu que sou mais velho. velhos primeiro. Mentira, hein, gente? Bom, eu acredito que a ideia do julgamento ela é muito interessante, né? Porque você sempre pensa que a minha justiça é mais justa que a do outro, né? Isso. Então, por exemplo, você coloca lá o veredito cósmico. Já dá um ar assim meio ficção, né? Ficcional ali a ideia. Mas principalmente, o veredito é uma coisa precisa ali, né? Tipo, é a decisão de um juiz. Acabou. Já era, não tem o que fazer. Cabe recurso?
Na justiça dos homens até cabe, né? Força, até um A de limite, Deus né? você vai apelar pra quem, né? Não Então, tem fiança pra pagar. a ideia é tipo assim, bom, vai julgar e pronto. Como que vai ser? Por que tem um julgamento? Eu simplesmente poderia dizer, eu vi alguém cometendo um crime, aquela pessoa devia ser punida. Mas tem todo um processo legal. E Deus, sendo o ser mais justo de todos, usa disso, né? Acho que... Eu vejo, além desse ponto, eu vejo uma outra faceta do negócio, que é o seguinte: Deus vai julgar de qualquer forma. E o julgamento dele é perfeito. Né? Tanto que a Bíblia fala, né, que os próprios ímpios eles vão se prostrar e vão reconhecer que são ímpios e que Deus está certo. Uhum. Beleza. Mas assim, a preocupação de Deus é com a gente, no sentido assim, expor para nós, né, porque a nossa mente, por mais perfeita que vá se tornar, vai ser limitada, expor para a gente por que nós conseguimos ser salvos. Porque ele não precisaria, ele é Deus, ele fala, julgou e acabou. Agora, ele vai tornar público para que a gente tenha conhecimento. Né? Por que pessoas que nós julgávamos que estariam salvas não estão? Uhum. Né? Por que eu mesmo estou? Né? Sim, sim. E isso é muito, muito particular, porque ele vai fazer para todo mundo. Né? Então, você vai ter um tempo para analisar, se você quiser, no céu, todos os casos de todas as pessoas salvas e todas as perdidas. Para quê? Deus não precisa disso. Ele fez... Né? Pra gente ter a prova que não tem justiça, né? Não é pra mim, ele fez pra mim, por amor. Ele não precisa provar pro universo que ele é justo, mas ele fez. Exato. E a gente entra nisso de Jesus estar provando e que ele não precisa, porque ele realmente não precisa. Não precisa. Só que, se ele realmente fosse na linha do eu não preciso, nem teria essa história pra começar. Sim. Porque Lúcifer lá no começo, ele ia chegar e falar assim, não acho que você é digno desse trono, eu quero estar ali, era só acabar, começar tudo de novo, eu vou me justificar pra quem? Eu não preciso. Mas é justamente porque ele ama a gente, ele gosta da gente, e ele sabe que a gente precisa dessa prova, a gente precisa dessa justificativa. A gente procura justificativa em qualquer coisa que a gente vai fazer no dia. Eu não acordo sem ter um motivo pra acordar. Eu acordo porque tem que trabalhar, tem que cozinhar, eu vou fazer minhas coisas. Mas Deus, não precisando de prova, gosta tanto da gente que se prova pra gente. Se ele fizesse isso, ele ia manifestar um traço de caráter que não é dele. Exato. Que quando a gente fala assim, eu não preciso provar, você mostra uma arrogância. Uhum. E ele é humilde, né? O amor, ele é humilde. Então, ele é Deus, a gente está aqui embaixo, mas o amor dele, ele se rebaixa para se aproximar de nós e provar uma coisa que ele não precisa provar. Exato. Porque ele é humilde, essa é a natureza dele. Se ele falasse, não preciso provar nada, ele não precisa mesmo, mas ele prova porque ele é amor. Se ele falasse isso, o Lúcifer estava certo. Tava. Lúcifer ia ficar feliz. Ele é autoritário mesmo, né? Lúcifer ia ficar feliz vendo que provou meu ponto, tá certo. Daí acabou o universo inteiro. Uma das coisas que eu queria perguntar para vocês, e é uma das coisas que eu me perguntei quando eu estava dando essa lição, é a seguinte: temos um tribunal. Tribunal, eu não sou formado em Direito. Infelizmente o Pascoal não está aqui entre nós. Pascoal é o nosso amigo que é... O Adriano é. Eu fiz Direito. Exatamente por isso que bom que você está aqui. Então eu queria perguntar, vamos pensar juntos. Quais são as pessoas que existem, tipo, num tribunal? Tem o juiz, aí tem o advogado, tem o acusado. Aí quem mais geralmente tem o testemunho? Testemunho, o pessoal fica olhando. Tem o cara que faz o desenho, sempre tem o cara que faz o desenho, né? o acusador. Isso. Que é o promotor, no caso. Uhum. E só, né? E só. E aí eu me pergunto, existe um tribunal celestial, quase um título de algum filme do Star Wars aí. o tribunal celestial. Se existe isso, cada pessoa vai ocupar uma posição nesse tribunal. Sim. A gente se encaixa onde nesse tribunal? Réu, sempre. A gente está sendo acusado, então. Apesar de que, na maioria das vezes, a gente age como acusador. O acusador, né? Exatamente. Esse que é o grande erro. Exatamente esse o ponto. Então a gente seria o réu, aí Deus seria o juiz, que é o doutor da sabedoria. Deus Pai, e Jesus o advogado. Jesus o advogado, e Lúcifer é o cara que aponta na tua cara e fala assim, você é trouxa, não gostamos de você. Só que eu acho que a gente consegue encaixar outro exemplo também nesse mesmo tribunal, porque quando Lúcifer chega para Jesus e para Jesus Deus e fala sobre o governo dele, eu quero subir acima, porque ele chega para os anjos e quer oferecer outra maneira de liberdade, fala que o que Deus oferecer para nós, vou nos incluir nessa, não é liberdade de verdade, tecnicamente parece que Deus está entrando muito no nosso ponto de réu também, que ele está sendo acusado. Do nada colocaram uma acusação sobre Deus, será que ele é realmente justo? Será que ele é realmente bom?
Então, ao mesmo tempo que a gente consegue se colocar, não se colocar, né? Porque eu não queria me colocar como réu. Ao mesmo tempo que a gente é colocado como réu aqui, como acusado, Jesus também é. Porque ele está tendo que provar pro resto do universo por que Lúcifer não está certo. Lúcifer fala que ele não é amor, que ele não é a graça, ele chega e fala assim, sou sim. Porque teve uma lição passada que fala que Deus, quando foi colocado isso para ele tinha 3 opções. Que era matar Lúcifer, me encheu o saco. Acabou, Igual mata uma mosca. Bateu a palma, ele acabou de desistir. Lúcifer estava certo. Aí, ou acabar com todo mundo, aí começa do zero, tipo um Thanos na vida. Ninguém vai nem lembrar que isso tinha acontecido, mas não preciso me provar pra ninguém, eu sou Deus. Zero a fase do jogo, começa de novo. Exatamente. Ou eu deixo acontecer e a gente vai ver ao longo do tempo quem que tá errado e quem não tá. Então, eu acho interessante isso, né? Que Deus também, ao mesmo tempo que ele é o advogado, ele também é colocado como réu. Também estão apontando dentro pra cara dele falando, você não é bom, você não é isso. Ele tá tendo que se provar. Tiveram vários momentos, né, na Bíblia ali que você tem acusação contra Deus, né? Você pega ali a história de Jó, por exemplo, né? Você vê que Lúcifer está tentando provar um ponto, né? E Deus simplesmente falou assim, para, não quero ouvir essa história, não. E Deus, ele continua ali, né? Não que ele precisasse daquilo tudo. Tem Jó, né? Só que o acusador, a função dele é essa, ele vai acusar tudo e a todos, porque o dele, ele já está condenado, né? Pra ele não tem mais jeito. 2 pontos importantes, né? Ele é acusador, ele é mentiroso para nós, né? Ele nos engana também. Mas no tribunal, a acusação dele não é mentirosa. É real. Eu acho isso é real. Interessante também. Ele não tá mentindo quando ele chega no tribunal e fala assim, o Adriano é pecador. Ele não pode salvar. E é mesmo. Então, o Jonas é pecador, porque ele fez isso. Tá lá. Então, ele está sendo, né, contrariando a norma dele, ele está sendo verdadeiro. Né? E um outro ponto, Jesus, como Deus, ele é nosso advogado. Como ser humano encarnado, ele é réu. Porque ele se colocou no meu lugar. Isso é a coisa mais linda da história, né? Nossa, é a maior demonstração de amor de fato. É absurdamente lindo, porque ele, né, nesse julgamento, Satanás fala assim, viu, o Luiz não pode ir pro céu, ele pecou, ele tem que ficar comigo. E Deus vai pegar pela sua lei, porque Deus é amor e a justiça, e falar, realmente, ele não pode mesmo. Aí Jesus falou, viu, fica na sua aí, acusação, que ele me aceitou. E eu substituí, eu já paguei a pena dele. Já paguei. A pena dele tá paga já. Então ele vai. Então, nossa, cara, é um negócio de louco. É arrepiante. De pensar que ele já pagou. Mas na verdade é isso, porque não tem muito que a gente pode ficar poetizando sobre esse assunto e tudo mais, mas a gente não tem um ponto para puxar. Porque é isso, é bonito. Ele salvou a gente não merecia, ele foi lá e pagou. E não merecia, Na verdade, se pensar bem, a gente não tem a experiência física disso realmente, né? Porque você olha no passado lá, tinha o dia da expiação, você tinha ali o sacrifício do cordeiro. Era uma coisa suja. Hoje você tem alguém que já pagou por isso e com um peso gigantesco de toda a humanidade, né? Então, mas imagine você vivendo aquela situação que o povo de Israel vivia. Cara, a gente sabe que o animal morre, mas eu nunca vi um animal morrer na minha frente. Ou por sua causa também, né? Ser sacrificado. Não, e você tinha que participar disso. Então. Né? E saber que ele está morrendo por sua causa. Cara, claro, deve ser um horror, né? Triste, né? Assim como deve ter sido triste para quem viu Jesus conhecer a história, né? Com certeza. Eu vejo isso, por exemplo, tá lançando The Chosen, né? Meus pais ficam perguntando, nossa, como é que será que vai ser a cena de crucificação? Eu não sei. Já assistiu A Paixão de Cristo? Pelo amor de Deus. A Paixão de Cristo é uma coisa absurda. Eu olho, e esse vai ser o momento mais crítico da minha vida, porque ao mesmo tempo que eu não quero ver, eu preciso ver. A gente precisa ver. Na minha mãe fica, será que vai ser muito pesado? Tem que ser. Tem que ser, desculpa que tem criança na sala, desculpa, mas tem que ser. Tem que ser pesado, porque é pesado. E Ellen White fala que a gente devia meditar todo dia sobre o sacrifício de Jesus, né? Todo dia, né? Se lembrar. Né? Hoje eu tava passando a lição lá, eu comentei sobre como a gente reduz a morte de Jesus. A gente reduz, a gente banaliza, morreu por mim, que fofo. Não, putz, morreu. E não foi uma morte simples, não. Foi a pior morte de tudo. Acho que quando o Adriano tava aqui no último episódio, você falou que ele veio na plenitude do Tempos, que ele veio justamente na pior morte que tinha. A pior morte que tinha que ter, não tinha outra coisa. É verdade, poderiam ter outras penas posteriores. Se fosse hoje em dia, podia ser cadeira elétrica, injeção letal. Ninguém vê ali. Ninguém vê. Na plenitude dos tempos, a impressão que romântico, um negócio lindo. Não um lugar horroroso que ele nasceu, não só droga. Isso, tudo, né? Até a humilhação que ele passou até chegar à morte. Então,
É um processo que foi por nós. Eu vi os documentários da a Palestina na época de Jesus, metade da população morria antes dos 20 anos de idade. Era um horror viver onde ele viveu. A plenitude dos tempos parece que é o melhor, né? Não, ele veio no tempo certo, né? Tempo certo pra ele morrer. Nossa, que horror. Tem um outro ponto que eu acho muito interessante também na lição, que você disse, que o acusador não tá errado. Ele tá falando a verdade. Porque quando ele aponta o dedo pra mim e fala assim, o Luiz não merece, ele tá completamente certo. Eu não tenho nada em mim que faça merecer. E eu gosto de, por mais que Lúcifer seja o pai da mentira, isso o próprio Jesus fala lá em Jó, que ele fala que Lúcifer fala do que ele é próprio, porque ele é completamente mentira. Ao mesmo tempo que ele é mentiroso, ele usa muita verdade pra conseguir o plano dele. Por exemplo, quando ele chega pra Eva, vamos voltar pro primeiro exemplo de todos, a primeira mentira, que ele chega pra Eva e fala assim, se você comer, você não vai morrer, assim. Ele tava errado, porque ele come, você não vai morrer instantaneamente, não era esse tipo de morte que Deus estava querendo dizer. Então ele tava falando a verdade, tecnicamente, mas daí você analisa o contexto inteiro, vai todo mundo morrer, e acabou condenando a população inteira. E ela comeu na hora e não morreu, né? Exato, e por isso que ela vai contar pra Adão, olha só, Deus é mentiroso, eu comi e não morri, eu tô vivo ainda, daí... Como é que a gente faltou um pouco de interpretação também ali, né? Exato. A gente vê que não é a mentira o principal alicerce do caráter de Lúcifer, é o orgulho. Porque ele pode usar também a verdade pra fazer você pecar. Tanto é que ele cita a Bíblia quando ele vai tentar Jesus no deserto. É isso que eu ia falar, a tentação de Jesus é uma prova do orgulho dele, né? Exato. Ele tá orgulhoso de tudo aquilo que ele tinha aqui. Só que beleza, se você caísse nisso, ok, tipo, ele não tá mentindo. Você poderia ter tudo isso, mas e depois? Uhum. E é o que ele oferece para Jesus na última tentação, falando, né, então... Ele estava sendo verdadeiro quando ele falava, se você pular daqui agora eu te dou tudo. Eu te dou tudo, desde que você ajoelhe e me adore. O que ele quer? Adoração. Exato. Você quer esse mundo? É isso que você quer? Eu te dou, você não vai precisar morrer. Essa porcaria, esse monte de gente aí tranqueira, pode ficar com você. Só me adora. Pode ficar. Eu mesmo não quero. Você acha que você vai criar um monte de gente? Não, ele não quer. Ele quer esculachar com Deus. O lance dele é com Jesus, né? Ele quer ser adorado. Ele não tá nem aí pro povo que tá sofrendo, não tá nem aí. Um dos outros pontos que a lição coloca, daí a gente já vai caminhando pro final dessa lição, que ela abrange o assunto de a gente não precisa ter medo do julgamento. A gente não precisa ter medo justamente porque Jesus, ele é o nosso advogado. Jesus foi lá, morreu pela gente, ele pagou o preço que a gente... É como se a gente tivesse assaltado alguma coisa e Jesus vai lá e repõe o preço. Ó, eu sei que ele roubou, mas paguei, porque ele tá comigo. É só... Cabe a gente aceitar. É a única coisa que a gente pode fazer. Eu lembro de uma vez que eu escutei um exemplo, que alguém perguntou por que de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele pede para o pessoal tirar a pedra. É porque é só isso que eles conseguem fazer, não pode fazer mais nada. A parte de ressuscitar... Ele poderia simplesmente falar, sai daí, pedra. Ele podia fazer... Ele podia chamar a montanha inteira se ele quisesse. Tirava, jogava longe. Mas não, ele deixa a gente participar. Ele gosta tanto da gente que ele olha pra gente sendo réu e fala assim, não, eu vou participar também. E esse é um ponto que eu queria discutir sobre vocês, queria ver o que vocês acham, que a Bíblia inteira aponta para que a gente tem que parecer com Jesus. A gente vai para Paulo fala, sede imitadores de Cristo como eu também sou. Então a Bíblia inteira a gente tem que ser parecido com Jesus. Não tem que ser Jesus, porque Jesus é pai, ele é tudo, mas a gente tem que ser parecido com ele. Tanto que ele cria a gente a imagem e semelhança dele. A gente foi feito para se parecer com ele. E eu gosto também que quando a gente não, né? Também a gente. Mas quando ele é colocado, e quando a gente coloca ele como réu, acusando ele, e foi justamente isso que aconteceu quando ele foi crucificado, acusando ele na cara, e ele ganha esse direito de salvação, ele ganha porque ele é ele. Tinha que ser ele que veio morrer pela gente, porque se fosse outra pessoa, talvez não acontecesse o que aconteceu. A pessoa podia se perder no meio da jornada. Ninguém tem tanto amor assim pela gente como Jesus teve. Então eu gosto que pra gente partilhar dessa liberdade que Jesus conseguiu no tribunal celestial, de você é acusado, mas eu tô livre porque eu sou a vida, a gente tem que se parecer com ele. Então, quando Jesus está sendo acusado, não dá para acusar ele porque ele não tem erro nele. Então, pra gente também partilhar dessa liberdade que ele conseguiu na cruz, é pra gente enxergar ele. Então, esse é o único ponto da gente se libertar desse julgamento, porque a gente realmente está errado. Não tem nada na gente que deixa a gente livre que não seja Jesus. Então, pra gente ser liberto disso, é a gente se aproximar de Jesus e se parecer cada dia mais com ele. É interessante, né? Porque coloca... Na verdade, a nossa sociedade toda ela caminha para isso, né? A gente coloca como se tudo dependesse de quem, né? Exato. Não de Jesus, não de Deus. Depende da gente. Você consegue, você vai, mas... Pô, Jesus não precisava de nada disso. E ele simplesmente faz com que a gente participe de todo o milagre, né? E
tem uma parte na lição que fala que não depende do nosso desempenho, né, a salvação. Depende de... Tem Jesus, ele já fez esse sacrifício. Jesus, ele já fez tudo aquilo. Então, eu acho que é interessante que, é como você disse, não precisava de nada. E a gente participa. Né? Acho que muitas vezes a gente acaba deixando de lado e não participa, né, desse milagre. Né? A gente acaba focando mais no que a gente... No eu. No que a gente sabe fazer, no que eu posso fazer. E esquece que sem Jesus a gente não faz nada. Que ele é a natureza de dar. A gente é aceitar. É o intermédio, né? A gente só acaba obrigado. A gente inverte a ordem das coisas, né? Uhum. Seria bom que quem pudesse ler o 95 Teses sobre Justificação pela Fé. Né? E ali o pastor Morris Venden, ele explica bem esses passos, né? Como a gente inverte. Então, a gente trata a causa como consequência, consequência como causa, né? Sim, inverte e a gente quer fazer coisas para ser aceito por Deus, uhum. né? E aí nunca vai acontecer, porque a gente não consegue fazer. Né? Então eu tenho que aceitar Jesus. Quando eu aceito e entendo o tamanho do que ele fez, a gente vai ter amor por ele. Uhum. Agora, por amor, a gente vai começar a fazer coisas. E ele é muito claro na Bíblia, falou assim, se me amares, né? O condicional, se me amares, você vai guardar os meus mandamentos. É por amor. A gente quer guardar os mandamentos para agradar a Deus, para ele me salvar. Não vai chegar em lugar nenhum. Né? Uhum. Então esse é o posicionamento que você fez aí, né? Então, indo justamente nisso, que é por isso que Paulo coloca o exemplo ser um galho e uma videira, porque se o galho não está ligado à videira, ele pode se esforçar o tanto que ele quiser que não vai dar fruto nenhum, mas estando ligado na videira, automaticamente vê o fruto. Por isso que a gente não pode confundir também justificação pelo fruto, né? Não, é pela fé. Eu acredito, eu vou até Cristo, eu me conecto a Ele e o fruto vem. Eu posso, se eu estiver longe de figueira, eu posso me esforçar o quanto quiser. Não vai sair nada. Eu vou fazer frutos bem bonitos, mas eles vão ser artificiais. Exato. E aí não vou ter salvação. Aos olhos da sociedade vai ser lindo, mas aos olhos de Jesus não vai ser nada. Não, Fruto vai de ser isopor. plástico. Isopor. Então é isso, gente. Esse foi o assunto da lição. Hoje foi um pouquinho mais curto, mas por mais seja curto, continua sendo potente. Porque Jesus falou através da gente. Então, muito obrigado a vocês dois por estar aqui. Já tinha esse hora pra gente encerrar a lição de hoje, por favor? Senhor nosso Pai, obrigado porque aqui estivemos, obrigado porque pudemos falar um pouco de Ti e principalmente porque podemos entender um pouco do seu tribunal. Nos ajude para que possamos passar por esse momento de juízo e que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, de novo, muito obrigado a vocês dois por virem. Vocês dois estão mais convidados para participar mais uma vez. O Adriano já sabe, já veio aqui para a segunda vez. Então, quando você quiser, só falar com a gente. Só o Flávio chamar o produtor ali. Ó. E sim, muito obrigado a você que assistiu. Dá like no vídeo, se inscreve no nosso Instagram, no canal também, para não perder os próximos episódios. E é isso. Tchau, gente.